Muito bem, então uma boa noite a todos. Aqui estamos de novo para mais um estudo da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuação, né? Como já foi explicado em vídeos anteriores, que Kardec dividiu a introdução e vocês estão vendo que ela é bem intensa, né? Para melhor aproveitamento e entendimento de suas proposições pessoais dada às descobertas da ciência espírita. Então, hoje nós veremos o capítulo, ou melhor dizendo, o item 13. Nesse item, Kardec faz as observações de outra dificuldade de divergência, que é na linguagem dos espíritos. Segundo os espíritos, muito diferentes uns dos outros, quanto ao conhecimento e à moralidade, é esperado que entre eles exista contradição de acordo com suas respectivas categorias. Nós vamos ver mais adiante a categoria dos espíritos, né, as escalas dos espíritos, que é de terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. E dentro de cada escala tem as suas classes, né? E então Kardec, ele fala aqui, ele adverte, dizendo que essencialmente é saber a quem nos dirigimos, qual é a qualidade, qual é o teor dessas comunicações, né? Quais são esses espíritos? Porque muitos espíritos que se manifestam, eles se intitulam como espíritos superiores e não o são. Então, essa qualidade, esse teor de manifestação e geralmente eles se manifestam, né, nessas sessões mediúnicas usando títulos, dizendo que são superiores e mandam mensagens. Por isso a importância da análise dessas mensagens, né, o teor dessas linguagens. E essas divergências de linguagem existem entre espíritos desencarnados para encarnados e espíritos desencarnados para desencarnados, né? Então, esse estudo que Kardec fala para identificar a quem nos dirigimos, né? Kardec faz uma ponderação perguntando que como se explica quando os espíritos ditos reconhecidos como espíritos superiores não estejam sempre de acordo. Por que existe essa contradição entre eles? Por que há uma divergência de ideias entre esses espíritos superiores? Então, olha, Kardec usando mais uma vez a linha de raciocínio, que essa é a metodologia aplicada por Kardec, né? Então, ele traça uma linha de raciocínio que tudo na vida nós temos que raciocinar, mas no ponto crucial, né, do livro dos Espíritos e os demais livros, o livro dos médiuns, notadamente mais na mediunidade, que é essa linha de raciocínio, através dessas manifestações. Então, isso ele responde, né? Que diz ele que uma manifestação deles, dos espíritos, há outra influência sobre a natureza das respostas, independente da qualidade dos espíritos, né? Ele alega que é um ponto capital, ou seja, essa explicação
que nós vamos obter pelo estudo sistemático da doutrina, apontando o Espiritismo como a ciência metafísica e de ordem social também. É um pouco que se abre, um pouco não, é um mundo, perdão, é um mundo que se abre diante de nós, né, dos cometidamente investido neste mundo com toda a sua amplitude, né, de acordo com a individualidade, a compreensão de cada um de nós, né? Cada um vai se aprofundando nesse estudo, nesse mundo, nesse universo espiritual, né? Numa compreensão lógica, sempre usando a linha desse raciocínio proposto por Kardec. E quando ele fala ali na influência sobre a natureza dessas respostas, né, independente da qualidade dos espíritos desencarnados, aqui ele se refere mais, que nós vamos ver mais adiante, é na influência do médium, né? Porque vai tudo também depender da natureza do médium. Se o médium ele vai com uma intenção já de curiosidade, né, que ele não vai mais como um trabalhador já com uma moral mais elevada, né, voltado somente ao bem, ele vai mais por curiosidade, às vezes até por vaidade, né? Enfim, ele chega lá, os espíritos ditos superiores, né? Eles se utilizam até de verbetes mesmos, de uma intelectualidade elevada. Mas o teor das mensagens são magníficas. Mas aí vai do crivo da razão, até o próprio, como eu já falei em vídeos anteriores, a verdadeira intenção que se cria dentro de um ambiente de mediúnico, de trabalho mediúnico. Todos os médiuns já devidamente preparados, os médiuns qualificados, né, com toda a segurança do que está sendo feito aquele trabalho, ele vai com o coração aberto, em nome do Cristo. Esses benfeitores que estão ali nos auxiliando os médiuns, e esses ditos espíritos superiores se comprazem em fazer os médiuns tolos, porque vão acreditar, eu recebi uma mensagem de fulano de tal, a linguagem que eles passam, né? Isso no médium psicofônico, na fala, é muito bonito, é muito lindo, né? Mas um próprio médium, se ele está com uma intenção boa, ele vai saber discernir aquilo ali. E ele mesmo, né, se é um médium consciente, educado, disciplinado, ele vai filtrar, né, muitas coisas. E o que é principal, ele não tem ele tem que estar seguro, 100% seguro para sentar numa mesa mediúnica, né? Onde o seu coração é de pleno sentimento voltado à caridade, à fraternidade e com a intenção absoluta de auxiliar aqueles que vão pedir ajuda numa casa espírita e aqueles que se manifestam, né, dizendo como alguns obsessores, e outros são espíritos ditos superiores, como Kardec fala ali, né? E aí, mas segue ele, né, falou sobre o ponto capital, né, que é o estudo, né, para identificar
se é de natureza realmente superior ou não, porque o médium, ele tem essa capacidade, sim, de, de, de compreensão, né? De identificação. Diz ele ainda que os espíritos superiores que pertencem à segunda ordem não se preocupam absolutamente com a forma, mas sim com a essência do pensamento, que é tudo. E esses espíritos, agora já falando do espírito de segunda ordem, os espíritos superiores, né, que eles não vão vir para passar uma mensagem totalmente com um vocábulo, assim, com uma linguagem perfeita, né? Até porque esses espíritos de segunda ordem, esses espíritos benevolentes, superiores, eles chegam até os médiuns numa sessão mediúnica para o bem. E eles, compreendendo a limitação dos médiuns, e por amor aos médiuns, por amor ao trabalho, eles respeitam a nossa limitação. Então, eles vão também se comunicar de acordo com a limitação do médium, né? Eles vão passar uma linguagem que o médium tem capacidade de discernir, de identificar, de observar, de passar aquela informação, né, trazida por esse espírito benevolente, mas com uma humildade que é a característica do espírito superior, né? E o médium também, em trabalho sempre constante de orar e vigiar, de desenvolver cada vez mais o lado fraterno, né, a compreensão. E aí, então, eles têm essa capacidade de alcançar os pensamentos do médium, né? Sempre com respeito. E Kardec toma também como exemplo a definição da alma, né? Que vários encarnados e desencarnados, ele dão um nome de diferentes linguagens para o sentido da alma, né? Eles denominam, mas a verdadeira essência, o princípio da vida, dando continuidade ao item 13, para finalizar, como eu havia falado, que Kardec toma, por exemplo, a definição da alma, que vários encarnados ou desencarnados dão nomes de linguagens diferentes, mas a sentido real, que é o princípio da vida, que cada um quer dizer a mesma coisa, ou seja, que alguns profetizam teorias materialistas e não são assim. Então, de acordo com este item, nas divergências de linguagem, né, nós temos que prestar muita atenção. E o importante é fazer sempre um primeiro exame, né, dessas comunicações, de criar sempre dentro desse método, né, que Kardec nos propôs, que é a linha do pensamento, que é a linha do raciocínio, né, para que nós meditemos, que nós analisamos todos essas comunicações, né, que quando se cria sistemas de observação, é muito relativo, né? Então, o crivo de tudo isso aí, esse ponto crucial de tudo, é como se fosse assim um alerta cotidiano para nós, de lidarmos com essa nossa potencialidade, quem tem mais ostensiva, chamada de mediunidade, é o raciocínio, a linha desse raciocínio, que é
os estudos. Então, assim finalizo o item das diferentes línguas, né, entre os espíritos. No item 14, Kardec ele fala sobre a ortografia, que eu intitulei As Questões de Ortografia, né? Ele aqui, ele fala sobre a ortografia, que nem sempre ela é perfeita nessas comunicações, e nem sempre ela é impecável, né? Entretanto, diz ele que alguns céticos, algumas pessoas, alguns descrentes que alegam que por serem espíritos superiores não podem ter erros ortográficos. Kardec explica essa objeção dizendo que quando esses espíritos superiores da segunda ordem, esses espíritos benevolentes, quando eles chegam para dar uma comunicação, para eles a ideia é tudo. A forma de que é feito nada vale para eles. Ou seja, como eles têm essa capacidade de fazer essa leitura telepaticamente, que eles se aprofundam no nossos pensamentos, no nosso psique, neste trabalho, eles têm esses espíritos benevolentes, né? Então, eles têm essa capacidade eles têm esse alcance, né? E quando eles se comunicam através da psicografia, Kardec faz aqui essas considerações, explicando também, dito até pelos próprios espíritos, e isso eles mesmos que declaram, que a linguagem humana, os encarnados, muitos das comunicações dos médiuns têm uma pobreza de linguagem, né? Então eles não, isso aqui também tem a ver com as diferentes linguagens, né? Essas divergências de linguagens, tem as divergências ortográficas, né? Muitos espíritos superiores são até poliglotas. Então, eles, quando vão se comunicar com um espírito, vamos supor, de espírito para espírito, no mundo da erraticidade, vêm esses espíritos benevolentes para auxiliar os espíritos bons também, né? São espíritos com uma singeleza, moralmente falando, de uma simplicidade. Então, esses espíritos superiores, eles vêm e que eles veem o trabalho maravilhoso, né? Nessas zonas umbralinas, esses espíritos maravilhosos, bondosos, generosos, mas não são intelectualmente elevados, mas moralmente são. Então, esses espíritos superiores, quando chegam até esses espíritos trabalhadores do Cristo, na luta, né, das suas próprias imperfeições, ajudando, trabalhando o seu semelhante, né, quando são recebidos no mundo dos espíritos, esses superiores, eles têm eles absorvem a ideia dos trabalhadores, né? Dessa humildade, dessa parte da moralidade dos trabalhadores, assim como nós encarnados, médiuns, também eles se comprazem da alegria do trabalho, deles trabalharem mutuamente conosco, trazendo informações, né, que vão nos fortificar, nos motivar, nos alegrar, fazendo toda aquela proteção do ambiente, né? Vão trazer uma linguagem
na escrita, na ortografia, muitos são espíritos que falam várias línguas e o médium não fala. Ou o espírito que lá na erraticidade está trabalhando também não entende a língua que viveu na Terra antes de desencarnar. E nós que estamos aqui, muitos de nós falamos apenas uma língua, que é a nossa, né? A língua portuguesa. Então, alguns espíritos superiores que já atingiram a, a, a sabedoria, a inteligência, a humildade, né? Todos, muitos são policlotas, muitos já viveram em outros lugares, outras línguas. Então, quando se vem aqui que o médium fala uma língua, muitas vezes ele fala uma língua de um outro lugar e o médium não entende, né? Tem tudo isso que Kardec atribui também esses erros ortográficos mediante ao médium, né, que está psicografando. O médium ele está recebendo isso numa interferência medianímica, né? Que sofre também a influência do médium. Como o médium ele não tem essa parte do intelecto já desenvolvido, essa não é nenhum mestre acadêmico, né? Tem um linguajar pobre, mas a intenção, a parte moral é evoluída, né? Então ele vai cometer, sim, erros ortográficos, porque o espírito superior não vai dizer, olha, casa não se escreve com Z, se escreve com S, porque o tempo, além de tudo, é curto. Como é que vai um médium, aliás, um espírito superior, vai ensinar a ortografia para o médium? Isso é uma linha de raciocínio, né? Isso é uma aplicação daquilo que o Kardec nos propõe. Vamos raciocinar. Pô, eu não sei, agora veio lá uma pergunta não, veio uma frase, uma palavra que eu não sei o que é. Ele vai escrever, né? Ele vai escrever lá aquela palavra sem entender. Depois é que vai fazer a leitura da mensagem, e aí é coerente a proposta, o teor do discurso do espírito, desse dito espírito superior. Até porque, como eu já falei em vídeos anteriores também, o teor da identificação que fica, né, desses espíritos superiores, a vibração. Então é muito fácil depois, fácil no bom sentido, tá? Porque tudo são experiências, né? Tudo é prática, tudo é estudo. Então, quando chega esses espíritos, a vibração que fica no ambiente é muito boa. Então, e o espírito, aquele mistificador se intitulando um espírito superior, esse vai deixar também um teor bem gélido, bem inferior, assim, vai ficar meio que perturbado o ambiente, né? Vai causar dúvidas. E por isso que o médium ele tem que estar bem seguro, né? Porque o médium também tem as suas fragilidades, tem as suas ignorâncias, tem ainda as suas limitações, né? E tudo isso, essas questões de ortografia, né? O Kardec coloca aqui que nem tudo é perfeita, nem toda a comunicação, a psicografia, tirando aquela que é diretamente sem influência do médium, essa sim, ela tem um teor totalmente isolado, né? Ela é direta, sem sem a participação do médium. Então, esse item aqui é sobre a
a ortografia. Mas isso, gente, não significa, né, que um médium, no bom sentido, a ignorância que eu falo, é de desconhecimento, não receber uma mensagem de um espírito superior, quando assim os espíritos, esses mesmos espíritos superiores, com respeito ao médium, eles não possam se manifestar, como diz aqui no na última frase de Kardec, né? Quando, não, assim é, por exemplo, que a poesia, por eles ditadas, desafiaria quase sempre a crítica dos mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Quer dizer, aqui ele diz tudo, que dependendo do que os espíritos superiores acharem por bem fazê-lo, eles vão dar comunicação sim para o médium, mesmo que seja um médium ainda dotado do conhecimento cultural, mas moral, de moralidade elevada.